E as pessoas não se dão conta que, primeiro, que a lei não necessariamente ela é moral. Então, hoje nós temos um roubo, não só isso, um assassinato. Porque o cara que pega grana do dinheiro do pobre, porque 54% de toda a arrecadação é de quem ganha menos de 3 salários mínimos, Monark. Uhum. Então, se o político escolhe conscientemente pegar esse dinheiro para si próprio, ao invés de comprar remédio, ao invés de botar em hospital, É saneamento foda. é assassinato, cara. É isso. Não tem meio termo. Sim, sim. Não tem meio Muitas termo. pessoas vão acabar tendo uma qualidade de saúde pior e podem morrer em função disso, porque a gente tá dando 5 bilhões para os caras gastar em campanha política, né? E aí, percebe, se não tem saúde, não tem educação. Se não tem educação, a gente não tem uma montoeira de outras coisas. Uhum. É isso. E aí, aquela nossa cidade, o que acontece? Eu começo a taxar cada vez mais o cara lá que produz a cenoura. Porque é mais fácil taxar ele também, né? Porque o cara que é rico, ele sabe como fazer evasão fiscal. O governo não tem outra forma de receber recursos senão taxar o trabalho dos outros. E os políticos são mestres em fazer benevolência, ser caridosos com dinheiro alheio. Ah, sim, com o dinheiro dos outros é fácil gastar, né? Vamos favorecer, vamos dar auxílio, vamos fazer isso, sempre com o dinheiro alheio. Uhum. Sempre com dinheiro alheio. Aí o que acontece? Eu vou taxar o cara da cenoura, Vai chegar um tempo que ele vai dizer o seguinte: não adianta mais eu produzir cenoura, porque está abaixo do meu custo, não está valendo a pena. Uhum. Ok? E perdemos uma produção de riqueza. E o político, ele acha que se ele escrever uma lei nessa sociedade aqui, a partir de agora, essa sociedade vai ter saúde, educação e um salário mínimo que seja o mínimo necessário para ter uma vida digna. Sim, sim. Os Acho que só porque escreveu vai acontecer, né? Exatamente assim que funciona o nosso sistema jurídico. Sim. E sabe o que acontece? Hum. Isso não é sustentável. Trazendo analogia para o Brasil, desde 2014 a gente está acumulando déficit primário, que significa gastar mais do que arrecada. Então essa sociedade todo ano gasta mais do que arrecada. O que significa? Dívida. Dívida pública. Dívida pública que se paga como? Com juros, né? 3 formas. Juros para o futuro, Uhum. que é mais caro, né? Segunda forma, com mais taxação. Uhum. Mais taxação. E terceira forma, impressão de moeda. Que é a inflação. Que gera inflação. Sim. Então, em 2 anos, por exemplo, o Brasil aumentou a base monetária em 40%. Então, pensa, em pandemia, menos produtos e serviços foram produzidos, com 40% mais dinheiro. Então, nós tivemos uma base monetária 40% maior, com pessoas perseguindo o mesmo número de produto e serviço. Então, o que acontece? Os empreendedores, o lojista, o cara da cenoura, tá vendendo. Comunica errado todo mundo e o cara da cenoura vai plantar mais, vai construir uma loja a mais, vai um carrinho a mais, entendeu? Vai fazer um investimento que é artificial. Sim, sim. Porque é um voo de galinha. Aquilo não é sustentável, Sim, tinha dinheiro no mercado porque o governo simplesmente deu muito dinheiro para todo mundo, né? Isso. Foi o que o Bolsonaro fez através dos auxílios aí que ele fez, né? Os auxílios da pandemia e tal. Isso. O mundo inteiro caminha, infelizmente, por esse caminho. Sim, não foi exclusivo do Bolsonaro. Mas no Brasil, em 2020, foi terrível. Foi 740 bi de déficit primário. Mas o foda é que, tipo, os caras tinham mandado todo mundo parar de trabalhar também, né? Tipo, o Estado manda você parar de trabalhar e aí também não te dá uma grana pra você viver enquanto você não tá trabalhando, é meio que sacanagem, né? Pelo menos eles deram uma grana, né? Pois é, mas se tu for avaliar, quanto desses 740 bi foi parar na mão líquido? Das pessoas, assim? Quanto foi parar líquido na mão das pessoas? Porque, olha só, muitas das prefeituras, o recurso chegou lá e eles usaram para folha de pagamento. Uhum. Não para reestruturação do sistema de saúde. Sim, sim. Os R$300 que foi recebido lá atrás, quanto desses R$300 é líquido? Por que eu falo líquido? Porque como ele também paga o tributo, ele também vai pagar parte do recurso que ele está recebendo. Sim, é verdade. E aquilo ali também causou
a inflação e uma recessão de longo prazo. Então, na verdade, precisaria fazer a conta de quanto esses R$300 valeu a pena de forma direta para ele. A inflação, Monark, sabe para quem ela interessa? Para o político e para as empresas amigas do político. Sabe por quê? Por quê? Porque eu recebo um dia antes do meu salário. Então eu consigo comprar hoje o que vai ser mais caro daqui a 30 dias. E o pobre que recebe o dinheiro inflacionado de segunda e terceira mão, ele já recebeu o dinheiro inflacionado. Ah, sim, fora que o rico, ele pega o dinheiro dele e coloca num investimento que vai dar mais do que a inflação, com certeza, então ele se protege da inflação facilmente. Já a pessoa pobre, que vive do salário todo mês, ele não consegue ter esse preparo, ele não consegue colocar parte da grana dele para lucrar e além da inflação, não. O salário dele continua sempre o mesmo. Mas essa é a regra. O Estado, ele é um vetor de desigualdade na medida em que ele sempre tira do pobre para dar para o rico. Pensa num bairro residencial Alphaville. Lá vai ter sistema de iluminação subterrâneo, saneamento básico, tem uma tudo lá, boa tudo do infraestrutura. melhor, né? É isso. Sim. E na favela? Tudo do pior. Pois é, mas não era para tirar do rico para dar para o pobre? Sim, bom, eles podem argumentar que os próprios ricos construíram o saneamento deles lá, o que não é verdade. Não é verdade. Pode crer. Não é É verdade. a própria prefeitura que constrói. Isso, é isso. O cara da favela não tem nada. Pisa no cocô para ir para a escola. E entendeu? paga o saneamento do rico. Claro, Sim, mas é sim. tudo sempre assim. Por exemplo, o judiciário. O judiciário é o judiciário mais caro do mundo. O brasileiro. Com 1,3 do PIB. O segundo país que mais gasta com o judiciário é a Venezuela, com 0,34 do PIB. Caralho. Sabe quem é o maior cliente do judiciário? Quem? O Estado. Faz sentido. Sabe quem é o maior devedor do judiciário? O Estado deve O pro judiciário? Estado. Como que o Estado deve pro judiciário? União, município, agências reguladoras são os maiores devedores do judiciário. É o Estado. O INSS. Entendeu? Não entendi direito, na real. Tipo, o Estado deve pro judiciário? Como assim? Não, olha só. Você Ou corta o a tua mão. judiciário é devedor? em si? Não. O Estado, de alguma forma, seja município, o governo estadual, o governo federal, agência reguladora, qualquer órgão estatal pode ser devedor. Por exemplo, você amputa a tua mão, solicita a tua aposentadoria por invalidez. O INSS vai dizer o seguinte: não, você não vai estar aposentado porque o teu trabalho é fazer podcast. Dá Você pra não fazer sem a precisa, mão. dá para fazer sem a mão. Você vai entrar com uma ação contra o INSS. Essa ação você vai ganhar, ok? O INSS, que é o Estado, é devedor. Mas deve a mim. Isso. Ah, sim, mas não É ao isso que eu tô- judiciário. Não, eu quis dizer que ele é o maior devedor no judiciário. Ah, entendi. Entendeu? Ele é o maior cliente e também é o maior devedor Entendi. em ações no judiciário, Entendi agora. ok? Uhum. Isso tudo é pago pelo pobre. Sim. Quantas ações um pobre tem no judiciário, cara? Normalmente o rico tem mais, né? Que ele sabe usar os advogados e tal, né? Sabe usar a lei ao seu favor. É isso. Não tem explicação. Quando que o pobre é beneficiado em alguma coisa? É pouquíssimo. Sim. E se ele e quando se perguntar pra ele, cara, se na vida toda tu não precisasse dar a metade que tu ganha pro Estado, seria melhor ou pior? Seria melhor, claro. Pois é. Mas Ele- os ele ricos... poderia gastar com saúde, educação. Mas os ricos e os que se aproveitam do sistema são mais educados, têm mais recursos para vender a narrativa de que é o serviço deles, dos ungidos e dos arquitetos da sociedade, que vão resolver o problema dos pobres. Mas olha só, se eles resolverem os problemas dos pobres, eles não serão mais necessários. Então, qual é o incentivo deles de fato resolverem os problemas dos pobres? Eles só fingem que querem resolver os problemas dos pobres para o pobre não perceber qual é o jogo, né? Que eles estão sendo explorados rotineiramente, né? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.